Vamos lá, nós vamos falar hoje sobre um livro espetacular. Terminei de ler ele na quinta-feira, somente para terminar, para poder fazer esse vídeo. Esse livro chama Mais Esperto que o Diabo, e muitas pessoas realmente pediram um resumo, o que é a minha opinião sobre esse livro. Aliás, tem muita gente que assiste meu canal. Aliás, agradeço que todo mundo, o canal está crescendo bastante, para todo mundo que compartilha, mas tem muitas pessoas que assistem e não se inscrevem no canal. Então, inscreve, por favor, no canal. Então, antes que eu vou falar para vocês um pouquinho dos pontos importantíssimos desse livro, acho que esse livro tem lições extremamente importantes para a nossa vida. Se você vai entender a profundidade desse livro, isso pode realmente ajudar você a corrigir alguns erros que muitos de nós faz na nossa vida. Então, vou explicar a vocês um pouquinho do autor desse livro, chama Napoleon Hill. Napoleon Hill era uma pessoa comum, só que ele teve a sorte, se a gente pode chamar isso de sorte, de encontrar em 1908, entrevistar o homem mais rico daquela época, Andrew Carnegie. E Andrew Carnegie desafiou ele, falou para ele que se ele quer realmente aprender como as pessoas bem-sucedidas pensam, como eles têm realmente sucesso, como as pessoas realizam grandes coisas, a melhor forma é entrevistar e conversar com essas pessoas. E ele ofereceu para ele, se ele aceita o desafio, nos próximos anos, dedicar a vida dele e dedicar tudo o que ele faz para estudar essas pessoas. Napoleon Hill aceitou esse desafio, nem demorou, pensou, ele demorou pensar alguns minutos e falou, eu aceito esse desafio. E a partir desse momento, Napoleon Hill dedicou a vida dele nos próximos 20 anos para entrevistar 16 mil pessoas. E entre essas 16 mil pessoas, ele entrevistou os 500 pessoas mais bem-sucedidas, maiores pessoas naquela época, não só estou falando na parte financeira, também em outras áreas. Inclusive, ele também entrevistou milhares e milhares de pessoas fracassadas naquela época. Por quê? Porque a forma de você aprender sobre sucesso, você pode aprender com as pessoas que conquistaram, aprender com eles o que fazer e também aprender com quem não conseguiu, quem fracassou, aprender o que não fazer. Só para vocês entenderem a lista dos nomes que ele entrevistou, era desde Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Henry Ford e muitos outros. E os resultados da sua pesquisa, que levou 20 anos, foi publicada em 1928, como sua primeira obra-prima, que chama Lei do Triunfo. E esse é o primeiro livro que Napoleon Hill publicou. É um livro, se você é iniciante na leitura, se você não tem muita experiência, recomendo deixar esse livro um pouquinho mais para frente, porque ele é um pouquinho mais complicado de ler. Mas vamos lá. Uns anos depois, Napoleon Hill aceitou um novo desafio. E esse desafio, ou podemos falar que uma entrevista, talvez imaginária, nós nunca vamos saber realmente, ele resolveu entrevistar o próprio diabo. Quem seria o corpo melhor, a experiência melhor para aprender sobre o fracasso que rodeia nosso mundo? E esse livro, só para vocês entenderem, ele foi escrito em 1938. Esse livro foi tão revolucionário e tão complexo para os conceitos conservadores daquela época. Só para vocês entenderem, estamos falando de 1938, estamos falando logo depois do término da grande recessão mundial, e praticamente início na Alemanha, subida de Hitler, a véspera da Segunda Guerra Mundial. Então imaginem essa época que esse livro escrito. Ele foi tão revolucionário que ele nem foi publicado. Ele foi publicado apenas em 2011. Isso estamos falando 40 anos depois que Napoleon Hill faleceu em 1970. Só para vocês entenderem a importância desse livro. E esse livro não é à toa que vendeu mais de 100 milhões de cópias em várias e várias línguas ao redor do mundo. E esse livro ele foi escrito como sessão de perguntas e respostas entre Napoleon Hill e o próprio diabo. Obviamente, no caso, o diabo ele não tem corpo, e sim, na verdade, ele é representado como energia negativa que ele instala na mente das pessoas. E ele instala de um tipo de pessoas, não em todos. E quando ele consegue instalar, ele consegue invadir as pessoas, as mentes das pessoas, ele consegue controlar eles e alinhar essas pessoas através dos pensamentos negativos. E, na verdade, todo esse livro, uma maneira muito interessante, o Napoleon Hill tenta extrair do diabo quais os métodos que ele usa, como ele consegue controlar essas pessoas, como ele leva as pessoas para a pobreza, para o fracasso no nosso mundo, quais as armas que o diabo usa. E o diabo, de uma maneira um pouco interessante, ele reluta para contar os segredos, porque ele fala, se você vai contar esse segredo para todo mundo, eu não vou conseguir mais
fazer minha arte. Mas o diabo afirma que ele controla a mente de 98% das pessoas. E todas essas pessoas que ele controla, ele chama essas pessoas alienados. Pessoas sem propósito, pessoas que não sabem por que eles vieram para essa terra, que não têm objetivos claros, pessoas que vivem seguindo os outros no efeito manada. E esse espaço vazio, dessa cabeça das pessoas que não pensa por si mesmo, esse é o espaço que o diabo ocupa. E esse perguntou ele, mas qual é o método mais eficiente, diabo, para você controlar as pessoas? E o diabo afirma, a maneira mais eficiente através dos medos. Os medos que instalam na cabeça das pessoas é a forma que eu controlo deles. Os medos da pobreza, quando você desencoraja as pessoas a ter riqueza material, quando nessa forma é muito mais fácil controlar as pessoas, porque uma pessoa pobre, uma pessoa com barriga vazia, não consegue pensar, não consegue raciocinar, é muito fácil controlar. As pessoas que têm medo da crítica, quando você instala esse medo da crítica, a pessoa tenta medo de tentar coisas novas, tem medo de pensar, de ser diferente do que os outros. A medo da doença, quando você está doente, às vezes fisicamente e às vezes só imaginando estar doente, você tem muito medo de realmente viver a vida. O medo da perda de amor evita a gente tentar novos projetos, o medo de ficar velho, o medo da velhice e o medo da morte. Agora, se você pensa, todos esses medos, eles são medos imaginários. Você tem medo que vai ficar velho, você tem medo que você vai morrer, você tem medo que você vai ficar... Mas, na verdade, são todos medos imaginários. E tudo que a gente imagina, tudo que a gente consegue pensar na pior hipótese, isso faz a gente adiar nossos projetos, procrastinar, evitar certas coisas, dar desculpas. Não vou, mas se vai dar errado, se é isso, se ele vai me largar, se é isso, se eu vou perder, se eu vou ficar pobre. Todos esses medos. E quando nós temos cheio desses medos, exatamente o diabo que faz a festa. E quando a gente deixa esses medos controlar a gente praticamente vaga pela essa vida. Sem rumo, sem objetivos, a gente simplesmente é igual passageiros. E a gente permite todas as influências externas dominar a gente. O diabo afirma que os maiores aliados dele, incrível que pareça, são as igrejas e escola. Onde a igreja ensina as pessoas a ter medo dele, o medo do diabo. Que cada pecado que você vai fazer, você vai ser castigado pelo diabo, pelo inferno. E se você tem medo de tudo na vida, sua vontade de realizar, vontade de tentar, vontade de fazer coisas novas, obviamente, ele muito diminui. Ele também critica muito as escolas. Porque as escolas não ensinam as crianças a usar as suas mentes para raciocinar, para planejar, para aprender coisas que eles realmente vão colocar na prática, para eles crescer, para colocar metas. Na verdade, a escola só ensina as pessoas simplesmente decorar matéria para poder passar nas provas. Só isso. Outras formas que o diabo controla nossas mentes é através dos vícios. Quando você é viciado em álcool, quando você é viciado em cigarros, quando você é viciado em drogas, quando você é viciado em jogos, quando você é viciado em alimentos ruins. Todas essas coisas debilitam sua força de vontade, sua capacidade de raciocinar de uma maneira clara, porque quando você tem vício, você está pensando nesses vícios, você não consegue pensar. Quando você se alimenta mal, quando você come alimentos que fazem mal para a sua saúde, isso acontece o que? Isso de novo debilita a sua saúde, debilita a sua energia. Quando você não tem energia, quando você não consegue pensar, quando você acorda cansado, quando o dia todo você está sentindo mal, você tem poucas vontades de realmente correr atrás de seus sonhos, ter um propósito definido na vida. Olha como essa conexão do corpo físico e do corpo espírito, como eles estão ligados entre outros. Se você não cuida de suas necessidades, se você não cuida de seus vícios, isso simplesmente vai definir, vai atrapalhar as suas vontades, a sua força para realmente realizar e crescer nesse mundo. E junto com esses vícios, nós começamos a criar maus hábitos. Por exemplo, se você come errado, você não tem energia, não tem disposição, você não faz exercício, você não cuida da saúde, você acorda tarde, você dorme tarde, e nós vamos repetir sem fim esses comportamentos e sem perceber esses hábitos, eles criam esses resultados. E você faz cada vez mais, você repete os hábitos, você repete essas atitudes e tendo cada vez mais resultados daquilo que você não queria. E esse no livro ele chama a lei do ritmo hipnótico.
A pessoa se torna alienado, repetindo o tempo todo as coisas erradas, sem nem perceber como que chega a um ponto onde não há como mais escapar dessas atitudes. Para isso não acontecer, a gente precisa, primeira coisa, viver a nossa vida com um grande propósito definido. Você não pode vagar pelo esse mundo. O que você está fazendo? Estou trabalhando, ganhando dinheiro, pagando contas. Não, você tem que ter um propósito de vida muito definido. Você nunca vai poder culpar os outros por seus erros. Você precisa ir até o fim com seus objetivos e não importa qual o preço que vai ter que ser pago. E uma coisa interessante, o diabo, olha que legal, o diabo fala que ele adora as pessoas que têm plano B. Mas bem, plano B não é uma coisa boa? Não. Porque quando você tem plano B, isso quer dizer que você já não acredita tanto no plano A. E quando você não acredita em algum plano, aí que o diabo vai entrar lá. Vai entrar e vai sabotar, vai falar, será que vai dar certo? Vamos tentar o plano B, quem sabe plano... E esse espaço entre o que você quer fazer e em que você acredita que vai dar certo, esse plano A e plano B, isso é o espaço onde o diabo atua perfeitamente. O diabo não consegue penetrar na mente das pessoas que têm plano e objetivos definidos. E todo o livro, ele é baseado que os 2% que o diabo não consegue controlar são as pessoas que acordam de manhã e sabem por que eles estão vivos. Eles acordam de manhã e eles têm um propósito de vida. E não importa o que vai acontecer, eles sabem exatamente que eles querem esse objetivo, eles vão atrás. E essas pessoas, a mente deles é ocupada demais e não tem espaço para nenhum pensamento do diabo entrar lá. E aí Napoleão falou, tudo bem, eu entendi tudo isso, mas como que as pessoas podem fugir dessa alienação? Como as pessoas podem proteger para não cair nessas armadilhas? E aí o diabo fala, então, eu vou revelar para você 7 princípios que vai te ajudar a ter direção clara na sua vida. E quando você tem direção clara, quando você tem propósito, não tem espaço para mim. Primeiro, ter um propósito de vida bem claro, onde você vai colocar toda sua energia naquela direção. Não tem lugar para plano B, não tem lugar para nada. É esse que você escolheu e você vai até o fim. Segunda coisa, tenha disciplina e executa as coisas que você resolveu que tem que fazer até que eles vão levar seus objetivos. Terceiro, aprenda a aceitar os erros como forma de aprendizagem. Existe fracasso. Fracasso é apenas uma forma de você aprender como não deveria fazer as coisas. Só isso. O fracasso é uma etapa no caminho do sucesso. Entendam a diferença entre fracasso e fracassado. Fracasso é um momento temporário que as coisas não deram certo. Fracassado é uma pessoa que desistiu dos sonhos, que deixou um fracasso temporário para transformar por um fracasso permanente. Cuidado com isso. Quarta coisa, cerca de influências boas. Pessoas que vão te rodear, que vai elevar você, elevar seus padrões, elevar seu espírito. Quinta coisa, respeita o tempo. Entendam que o tempo sempre tem o papel dele. Fuja das gratificações imediatas. Tudo que é bom na vida leva tempo para construir. Sexto ponto, saiba como ter equilíbrio entre mente, espírito e corpo. As 3 coisas têm que estar em harmonia. Sétima coisa, pensa antes de agir. Planeja bem antes de executar. E cuidado com seus pensamentos dominantes. Pensamentos, aquele que você pensa antes de dormir, aquele primeiro pensamento de manhã. Esses são os pensamentos que vai definir o seu destino. Cuidado com esses pensamentos. E para conseguir tudo que vocês querem na vida de vocês, você vai precisar pensamento positivo, plano de ação e um propósito definido. Quando você tiver todas essas coisas, o diabo e qualquer pensamento ruim ou negativos fica longe de você. Eu recomendo muito ler esse livro, ele tem muito poder de ajudar vocês realmente a clarear esses pontos. Se gostou desse vídeo, curte, compartilha e se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreve. Eu vou colocar aqui outros vídeos para você poder assistir. Um beijo no coração e até o próximo.